Olá, sou Patrícia Penacchione Alves e estamos no podcast da obra Pensamento e Vida pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 29, Morte. Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso, guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários. A maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando, por intermédio de longa repercussão, os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido nos bancos escolares a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. O futuro militar aprenderá, desde cedo, a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia. E o médico, por vindouro, deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas antes do juramento hipocrático. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados, desse ou daquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática, em forma de lições persistentes e progressivas. O diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz, em certo campo de conhecimento, para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno, que corresponde aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Tudo o que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais, acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a feição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos,
consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metaforzeados em região alucinatória, decorrente do nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. E assim, meus queridos amigos, Emmanuel nos faz refletir, nos ensina o que seria a morte, onde nos revela que a morte não é o fim da vida, é o fim apenas de uma experiência terrena, melhor dizendo, de uma passagem breve, a qual podemos ter aproveitado para o nosso aperfeiçoamento ou não. Podemos ter aproveitado essa passagem para trocar os nossos vícios por virtudes ou não. Então, meus queridos amigos, cabe a cada um entender o sentido dessa vida terrena. O que seria essa viagem, essa passagem, com relação à oportunidade única de burilamento do nosso processo evolutivo. E assim, nós percebemos que a bênção da reencarnação, a misericórdia divina que nos oferta esse presente que é a reencarnação, seria uma oportunidade para nós ajustarmos os débitos das vidas passadas ou, dependendo do nosso livre-arbítrio equivocado, acumularmos mais débitos ainda para o futuro. E só nós somos os responsáveis por esse ajustamento, por essa evolução espiritual. E assim, meus queridos amigos, apenas a nossa roupagem física é o que vai perecer. Nós, espíritos imortais que somos, vamos adentrar ao plano espiritual com toda a nossa bagagem espiritual, com todos os nossos conhecimentos, pensamentos, sentimentos e práticas que tivemos em nossa vida terrena. E assim, como nos diz nosso querido Allan Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então nós iremos reencarnar quantas vezes forem necessárias, até que possamos depurar todos os nossos vícios, todas as nossas mazelas e possamos ser um espírito evoluído, um espírito angélico. Após o nosso desencarne, quando retornamos ao plano espiritual, continuamos a viver, a trabalhar e a planejar o nosso retorno à vida material, para que esse ciclo, esse processo evolutivo continue. Como nos diz o nosso querido e amado Chico Xavier, a morte é a mudança completa da casa, sem mudança essencial da pessoa. E assim, meus queridos amigos, vamos aproveitar essa nossa viagem no planeta Terra. Vamos aproveitar e fazermos o nosso melhor. Vamos nos livrar das nossas sombras e vamos fazer como Jesus nos ensinou, que possamos fazer brilhar a nossa luz, essa centelha divina, esse reino de Deus dentro de nós. Agradeço muito a companhia de vocês, um grande beijo, cuidem-se e até a próxima.